Olá pessoal, tudo bem? Gente, então é o seguinte, eu vou estar fazendo a revisão agora com vocês sobre a função crescente, a função decrescente e a função constante. Nós vimos aí anteriormente os gráficos da função, né? Eu dei alguns exemplos aí sobre funções para vocês, o conceito de função, e vamos estar estudando agora a função crescente, a decrescente e a constante. Então é o seguinte, nós temos aqui no primeiro exemplo, 2x mais 6, certo? Bom, aqui não foi atribuído os valores de x. Quando não é atribuído os valores de x, pessoal, vocês podem colocar os valores que vocês acharem mais simples, os valores que vocês acharem melhor, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui menos 10, menos 5, 0, 5 e 10, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, menos 100, menos 99 e assim por diante. Não tem um padrão, vocês podem escolher. Então eu estou fazendo esses valores aqui, a gente pega 2 negativos, 2 positivos e o 0, para ficar aí, né, de uma forma mais tranquila para vocês entenderem. Então no primeiro exemplo nós temos a seguinte função, 2x mais 6, né? Então fazendo aí essa função, eu vou pegar como os valores de x que eu tinha já fornecido para vocês agora que nós fornecemos, menos 10, menos 5, 0, 5 e 10, ok? Então temos esses valores aqui, certo? E vamos pegar a nossa função, o primeiro exemplo, que é 2x mais 6. Se vocês notarem, notem que aqui o meu valor de 6 positivo, ele é fixo, então ele não muda. Então a gente já sabe que eu tenho o 6 em todos os casos. Fica aqui positivo, né, porque ele é positivo 6, ele é fixo, certo, pessoal? Agora é o seguinte, nós temos 2x mais 6. O mais 6 já coloquei em todos os casos. Esse 2, ele vai multiplicar cada valor de x que nós colocarmos. Então vai ficar 2, 2, todos eles a gente põe o 2. Multiplicando cada valorzinho que nós temos ali no eixo de x que eu atribuí para vocês. Quais são esses valores? Na primeira linha, menos 10. Na segunda linha, menos 5. 0, 5 e 10. E aí, o que eu faço? Simplesmente eu vou resolver, pessoal. Aqui, 2 vezes 10, 20. Menos 20. Então, eu tenho menos 20 com mais 6. Menos 20 mais 6, ou seja, eu devo 20, pago 6. Fico devendo 14. Seguindo aí, 2 vezes 5, 10. Então, fica menos 10 mais 6. Devo 10, pago 6. Fico devendo 4. 2 vezes 0 é 0. Mais 6, eu tenho 6 positivo. Agora, 2 vezes 5, 10. Mais 6, 16. E 2 vezes 10, 20. 20 mais 6, 26. Então, nós encontramos aí o que eu falei para vocês que são os pares ordenados, né? Então, nós temos menos 10 e menos 14, menos 5 e menos 4, 0 e 6, 5 e 16, 10 e 26. Se vocês notarem aqui, a minha escala ela está subindo. Do menos 10 para o 5 subiu 5, do 5 para o 0 subiu 5, do 0 para o 5 subindo 5, e da mesma forma aqui. Aqui, ó, do menos 14 ele foi para o menos 4, então o que aconteceu? Aumentou, subiu. Então subiu 10, do menos 4 para o 6, da mesma maneira, do 6 e aqui por diante. Então, subindo 10. Então, se vocês notarem aí, o que está acontecendo nesse caso? Eu tenho uma função crescente. Por que ela é crescente? Porque à medida que os valores de x mudam, eles aumentam, os valores de y aumentam. Ó, do menos 14 para o menos 4 aumentou. Do menos 4 para o 6 aumentou e assim por diante. Tá, então eu já sei que isso aqui é uma função crescente. Tá, pessoal. E agora, como é que vai ficar a questão do gráfico? Então, eixo de x, certo? Sempre na horizontal. E o eixo de y sempre na vertical. Então, quais são os valores de x que eu falei para vocês? Menos 10, menos 5, o 0 no meio, 5 e 10, certo? Agora, nós temos os valores aqui. Menos 14 no eixo de y, menos 4, depois 6, 16 e 26. Então, estão aqui. O que eu faço agora, gente? Menos 10, vou ligar os pares ordenados. Ó. Menos 10 com menos 14, então eu venho aqui. Menos 10 com menos 14, certo? E liguei. Agora o menos 5 com menos 4. Então, menos 5 e menos 4. Está ligado.
0 e 6. Então, eu tenho 0 com 6, 0 e 6. Então, ele vai bem aqui em cima do 6. 5 com 16. Ele vai 5 com o 16. E finalizando, nós temos quem? 10 com 26. Então, 10 com o 26. E aí, o que eu faço? Simplesmente eu vou ligar. Com isso, a gente finaliza aí o primeiro gráfico do nosso primeiro exemplo de uma função crescente. Ou seja, como eu já tinha dito para vocês, a característica de um gráfico crescente, ele vai ser sempre nesse sentido. Sempre nessa direção. Ou seja, aumentei os valores de x, aumenta os valores de y. Então, com isso aí, a gente finaliza o nosso primeiro exemplo aí da função crescente. Já estou passando para vocês o segundo exemplo de uma função crescente. Bom, galera, agora olhando o nosso segundo exemplo aqui, nós temos uma função definida por x mais 1. Então, nossa função seria x mais 1. Vamos atribuir valores diferentes. Na anterior, nós atribuímos aqui menos 10, menos 5, 0, 5 e 10. Vamos atribuir aí valores diferentes. Então, imagine o seguinte, que eu vou atribuir aqui 5, 6, 7, 8 e 9. Isso eu estou atribuindo os valores de x, certo? Então, vamos ver. X, os valores que nós atribuímos aqui, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, y igual x mais 1, que é a minha função, certo? Dentro disso daí, dentro do que nós vimos aí, do que a gente tem estudado, qual é o valor fixo nessa função? Eu tenho um variável que é x e o meu valor fixo quem seria? 1. Se o valor fixo é 1, ele não muda, ele permanece o mesmo em todos os casos. Então, mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1, certo? Agora, quem é que muda? O eixo de x. Ele é o meu valor o quê? Meu valor variável, pessoal. Então, ele é o variável. Se ele é o variável, eu vou substituir aqui, no caso, por 5, por 6, por 7 agora, por 8 e por 9. Não há necessidade de multiplicar nada, porque eu não tenho nenhum número aqui, nenhum coeficiente numérico na frente da minha parte literal. Então, simplesmente, eu só vou trocar esse x por cada valor da linha. E aí, o que eu faço, gente? Resolve. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. Então, vejam isso aqui agora, pessoal. O que aconteceu? Aumentei cada valor de x e os valores de y aconteceram o quê? Subiram também. Então, isso mais uma vez mostra que a minha função é o quê? Crescente. Porque aumentei os valores aqui, aumenta os valores aqui. Bom, então vamos utilizar esses valores aqui no nosso gráfico. O nosso gráfico cartesiano, certo? Valores de x. Eu não tenho negativo, então vamos só usar os valores, só a parte positiva. Eu tenho 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Quais são os valores de y? 6, 7, 8, 9 e 10. Então, estão aqui os valores. E agora é só ligar, de acordo com o que a gente vem fazendo. 5 com 6. Então, eu vou ligar aqui, ó. 5 com 6. 6 do x e 7 do y. 6 do x, 7 do y. 7 do x, 8 do y. 8 do x, 9 do y. E 9 do x, 10 do y. E aí, ó, mais uma vez, meu gráfico vai fazer o quê? Essa reta no sentido crescente. Então, se vocês analisarem aqui o primeiro gráfico e o segundo gráfico, embora eu tenha funções diferentes, ó, essa é uma função, essa é outra função. São funções diferentes, né? Com, na realidade, aqui a lei de formação diferente, tá? Isso aqui é uma lei de formação, isso aqui é outra lei de formação. São diferentes, mas vocês têm que entender que ambas têm a mesma característica, o mesmo padrão de ser chamada de função crescente. Tá, mas por que, gente, que é crescente? Mais uma vez eu vou lembrando vocês aí para vocês recapitularem na nossa revisão. Ela é função crescente porque à medida que o valor de x aumenta, o meu valor de y também aumenta. Então notem que na primeira função houve esse aumento. Eu tinha aqui do menos 10 foi ao 10, do menos 14 foi ao 26 positivo. Então aumentaram esses valores. Da mesma maneira que do 5 foi para o 9, do 6 ele foi para o 10. Então as duas funções aumentando-se o valor de x, nós aumentamos aí o valor de y. Então isso caracteriza essas duas funções como funções
crescentes. Certo, gente? Então, na próxima aula estarei revisando aí com vocês a função constante e a função decrescente e vou deixar algumas atividades para vocês classificarem essas funções. Certo, gente? Até mais!